Olá, começando mais um Segunda Leitura Analisa, e hoje a gente tem um assunto bem interessante. Meu nome é Hadler. Olá, Paulo. Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo, né? Meu nome é Paulo Esdras. Vamos falar aqui sobre o Ministério Público, né? Hoje nós temos aí, vamos fazer uma análise do que é, na verdade, o Ministério Público, qual o papel do Ministério Público. Muitas pessoas se confundem, né? Qual é realmente a atribuição do Ministério Público. E a gente vai comentar e falar um pouquinho sobre os conceitos, falar um pouquinho sobre esse papel que é fundamental, né? Está aí descrito na nossa Constituição Federal, e a gente vai ver que tem algumas coisas ali muito importantes para que o Ministério Público ele seja independente. Não é isso, Rada? Com certeza. Lembrando que o Segunda Leitura Analisa é um projeto de vídeos especiais sobre um assunto só. A gente traz aqui, você pode curtir, a gente já pede para você aí poder curtir, compartilhar com seus amigos que querem falar sobre esses assuntos e às vezes não tem muito, não sabe muito sobre o assunto, então tá aí um vídeo que a gente explica um pouquinho sobre esse tema. Lembrando também que você pode comentar aí embaixo, pode concordar e discordar, fica à vontade. A gente até pede para que você comente, porque a gente pretende fazer vídeos também de comentários de vocês, a gente poder responder algumas perguntas, deixar tudo bem mais claro do que o normal, do que o que acontece, né? É isso aí. Não esquecer também de se inscrever no canal, caso não seja inscrito. É importante. A gente já bateu a meta de 100 aí. E nossa próxima meta é 500. Então, compartilhem com os amigos para que eles possam se inscrever também. E não esqueçam de também sugerirem pauta, né, para os próximos vídeos. Então, vamos lá, Paulo. Ministério MPF, MP, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. O que é um Ministério Público? É um ministério do governo? São ministros colocados pelo governo? Pois é, a gente tem essa impressão devido ao nome, né? Parece até que é uma coisa ministerial mesmo, né? Dos ministérios do governo federal, né? Mas, na verdade, o Ministério Público, segundo a Constituição Federal, no seu artigo 127, o Ministério Público é uma instituição permanente. A gente daqui a pouco vai ver caso a caso, então daqui a pouco a gente vai falar sobre essa palavra permanente. Então, é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, com E maiúsculo, então, todo o Estado, a federação, os estados e municípios, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Né? Então, a gente tem aí esse conceito na nossa Constituição Federal do que é o Ministério Público. Porém, é importante para que as pessoas saibam qual é o papel do Ministério Público, antes de a gente analisar a cada palavrinha do conceito. Né? Então, o papel do Ministério Público é a defesa independente, isso é importante, é a defesa independente da sociedade e da democracia. O Ministério Público tem como papel fiscalizar e proteger os princípios e interesses fundamentais da sociedade. Por isso, seu funcionamento ele é independente, Hadler, de qualquer dos três poderes, então o poder executivo, legislativo e judiciário, porque muitas pessoas confundem achando que o Ministério Público faz parte do poder judiciário, tá? E não é função do Ministério Público, ao contrário do que muitas pessoas pensam, imaginam, a defesa de interesses dos governos e dos órgãos da administração pública, certo? Então, essa defesa dos governos e dos órgãos da administração pública, essa defesa ela é feita pela advocacia pública, certo? Então, para ficar claro, para a gente poder trocar em miúdos, como dizem os antigos, o Ministério Público ele faz o quê? Ele pode ajuizar ações penais contra quem cometeu crimes, pode promover ações civis públicas para defender
defender interesses da coletividade, como, por exemplo, o meio ambiente, né, o patrimônio público, os direitos da criança e do adolescente, entre outros, e também promover ações de inconstitucionalidade, né, contra as leis que ferem ali a Constituição Federal ou estadual, certo? Então, a gente tem aí, na verdade, um órgão, uma instituição, né, independente que tem realmente um valor muito grande, né, Rada? Pois é. Agora, Paulo, quem coloca ele é o governo, então quem manda nele é o governo, não é não, Paulo? O Procurador-Geral da República, no caso? Pois é, existe aí, no caso, um recurso, né, que mantém o Ministério Público, mas apesar desse recurso destinado, as atribuições elas seguem de forma independente, né? Então, é assim que a gente vê vários organismos, várias ONGs, vários cidadãos também, né, pessoa física, né, entrando em contato com o Ministério Público quando ocorre alguma injustiça, ocorre algum crime. Essa instituição, Hadler, ela tem uma divisão também, isso é importante a gente mencionar, porque aqui na nossa cidade tem o Ministério Público Estadual, né? Mas a instituição é dividida em algumas partes. Nós temos aí a instituição ela é dividida em Ministério Público Federal. Então, aqui em Vitória da Conquista, por exemplo, nós temos, né, o Ministério Público Federal. Então, se for uma questão federal, a gente pode ir diretamente em Conquista. O Ministério Público Militar é uma outra divisão. O Ministério Público do Trabalho, o próprio nome já diz para que funciona, né, para que serve. O Ministério Público do Distrito Federal e dos estados. No caso, o nosso aqui estadual, mas lá no Distrito Federal tem o Ministério Público do Distrito Federal, DF. Então, cada estado brasileiro tem o seu próprio Ministério Público, né, no caso estadual, e é responsável aí por manter a ordem jurídica e garantir a aplicação da lei nesse espaço territorial. Pois é, Paulo. Para deixar bem claro, e as pessoas que às vezes confundem com isso, o Ministério Público, como o Paulo já disse, ele é independente. E o Ministério Público ele é um órgão fiscalizador, ok? Então, ele não tem que estar ali para proteger de qualquer forma, como a gente já teve aqui um procurador-geral que já foi considerado como o engavetador-geral da República, que foi o Geraldo Brindeiro. Isso, na época, foi dado esse apelido para ele, porque todas as denúncias que vinham até contra a FHC, Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente na época, ele engavetava. E aí a gente não está nem dizendo que ele era, mas foi o apelido que foi gerado para ele na época, porque ele não pegava nenhuma dessas denúncias e levava para o Supremo Tribunal Federal. Lembrando que que sempre quando você descobre ou você acredita que um governo ele está cometendo alguma infração, o Ministério Público ele não age sozinho, ele só age se alguém denunciar. Tá certo isso, Paulo? No caso, o Ministério Público, ele é provocado, né, Hadler? Ele é provocado. E essa provocação, ela se dá justamente com uma instituição ou quando um cidadão faz, no caso, a sua representação no Ministério Público. E é uma coisa bem simples, tem os modelos na internet, bem fáceis para você, qualquer cidadão, fazer a sua representação, né? E o Ministério Público vai, obviamente, investigar e, em alguns casos, promover o chamado TAC, né, o termo de ajuste de conduta, ou então fazer uma chamada recomendação, né, Rara? Que a gente já cita aqui no programa já há algum tempo, nas lives, né? Falando sobre o conceito, né, a gente falou que ia falar palavra por palavra, então vamos iniciar aqui pegando o artigo 127 da Constituição Federal. O Ministério Público é uma instituição permanente,
O que é que significa isso? A instituição permanente, ela não pode ser dissolvida por outra lei, certo? Não pode ser, no caso, o Ministério Público não pode ser extinto, certo? Então, isso dá o quê? Além da permanência, a segurança do Ministério Público também, certo? Em investigar, inclusive, gestores públicos, né? Então, nenhuma lei infraconstitucional pode retirar, né, esvaziar as funções do Ministério Público ou extinguir o Ministério Público. Isso é importante. Então, o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. No caso, essa função essencial quer dizer que o Ministério Público é indispensável à atividade do principal do Poder Judiciário, que é a de exercer a jurisdição, né? Esse termo que vem do latim juris, direito, e discere, dizer, e corresponde a esse papel fundamental dos juízes e tribunais, que é o de declarar o direito, dizer direito, aplicável aos casos que eles sejam submetidos. Ou seja, a gente tem aí uma função permanente e de defesa para que a justiça seja feita, Radler. Pois ele, lembrando que ele não é nem legislativo, ou seja, ele não faz leis, e nem julga também. Ele não julga, ele fiscaliza, ele analisa os inquéritos e define se engaveta, se arquiva, se não leva à frente aquela denúncia, ou se leva essa denúncia à frente e é entregue para o órgão da justiça. Não é isso, Paulo? Porque exatamente. O seguinte, ele vai lá, vai ler o inquérito, vai ver se cabe ser levado à justiça, ou seja, ele ainda também não está dizendo que aquilo ali de fato é realidade. Vamos dizer aí, temos o Rodrigo Janot, ele foi procurador-geral durante o governo Temer. E ali, diferente do que eu disse anterior, o Rodrigo Janot era considerado o acusador-geral da República, porque tudo que ele recebia, ele mandava para o STF, porque ele queria, segundo o governo Temer, segundo o governo da época, ele queria derrubar Temer, de qualquer forma. E o que acontece? Nem mesmo quando o Procurador-Geral da República ou quando um Procurador-Geral do Estado manda isso para a Justiça, quer dizer que aqui dali já está definido que o acusado o réu, o acusado é um infrator. Ainda é levado para a Justiça vai analisar e depois vai julgar. O Ministério Público e o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, independente deles, eles são de fiscalização de inquérito e decide se vai em frente aquele inquérito ou não. Né, Paulo? Exatamente. E para ficar bem claro, por que não o órgão não é da Justiça, né, não é do Poder Judiciário? O órgão do Ministério Público, ele também tem atuação extrajudicial, para a gente ter uma ideia, né? Então, a atuação extrajudicial, a gente pode dar como exemplo os inquéritos civis que o Ministério Público instaura, né, com a finalidade de defender os interesses públicos, né, o interesse relevante à sociedade. Por exemplo, vamos dizer que eu fiz uma representação lá no Ministério Público contra a matança de cães de rua, né, que ocorriam, isso aconteceu de fato, que ocorriam aqui em Brumado, certo? E eu fiz uma representação no Ministério Público. Assim que eu fiz, eu provoquei o Ministério Público. Eu não posso retirar mais essa queixa. Não é um crime contra mim. É um crime contra o meio ambiente. Então, a partir daí, o Ministério Público vai investigar e vai, obviamente, trazer, né, um TAC, pode ser um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, que é tipo um contrato firmado entre o Ministério Público, a Prefeitura e uma ONG, por exemplo, né? Então, isso é muito interessante das pessoas também terem essa noção, que quando você
trabalha com a representação do Ministério Público, em muitos casos, ou na maioria esmagadora dos casos, você não pode mais retirar a representação, porque não é uma coisa contra a pessoa, né? Se for contra a pessoa, você vai procurar, obviamente, a advocacia, no caso, pública, né? Então, a gente vai procurar a advocacia pública e não o Ministério Público. Isso. O atual, mais conhecido no momento, né, também, Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que ele é o atual, né? A gente teve o Rodrigo Janot, como eu já informei, a Raquel Dodge, Roberto Gurgel, tudo aí durante os últimos governos. Mas o Augusto Aras, ele agora, por exemplo, está com um inquérito em mãos, que é sobre a reunião, né? A fatídica reunião que a gente comentou no último vídeo, também no último vídeo especial, a fatídica reunião do governo, e os cachorros aqui estão atrapalhando a gravação. Patrocínio da FAB, né, da Associação de Protetores de Animais, sempre aí. É o Mechan, né, Rami? Lembrando que a gente está gravando aqui, eu nem sei se eu vou cortar essa parte, pelo menos já vou me explicando aqui, porque editar dá uma trabalheira. Lembrando que a gente está gravando de casa em tempo de... Você que está assistindo aí 2050, que eu gosto de falar também para quem está assistindo 2050, não sei se por mais que seja permanente, mas a gente não sabe como é que vai a Constituição daí para frente, eu já vou me explicando. Nesse momento, a gente existe um Ministério Público Federal, uma Procuradoria-Geral da União. Mas o Augusto Aras, que é o atual, que eu estava explicando, ele tem em mãos o inquérito sobre a fatídica reunião, que teve lá ministros pedindo prender governadores, prender membros do STF, o presidente pedindo para armar a população para, sei lá, para gerar uma guerra civil, várias palavras muito pesadas que podem ser consideradas inconstitucionais. Então, ele está com esse inquérito, também está com o inquérito das fake news, que também o governo federal, governo executivo, também não gosta muito desse inquérito, e aí o Aras vai decidir se vai prosseguir, se vai enviar isso para o STF, ou se vai arquivar, e esse é um grande problema, eu posso considerar, Paulo, porque assim, quando você anuncia, quando o presidente, é um triênio, né? O geral da União, o procurador-geral da União, ele fica 3 anos e ele geralmente é colocado dentro de uma lista tríplice. Os procuradores gerais estaduais, se eu não me engano, eles votam, colocam a lista de 3 procuradores gerais para colocar um. Não é obrigação do presidente, mas todos até aqui foram colocados dentro dessa lista tríplice. Era um protocolo, né? É um protocolo. Porém, o atual presidente, o Jair Bolsonaro, ele preferiu colocar alguém que não tivesse dentro dessa lista tríplice. E aí causa um certo estranhamento na democracia, porque não faz tanto sentido, mas ok, não está fora da lei. Está na lei, ele pode colocar quem ele quiser, que tenha, lógico, que tenha que tenha sido o procurador-geral, mas ele colocou o Augusto Aras. Aí, com tudo isso, o Augusto Aras tem a decisão de pegar os inquéritos que é contra o governo e decidir se ele arquiva ou prossegue. Não necessariamente se ele arquivar todos, quer dizer que ele está ajudando o governo, não. É necessário que tenha analisado mesmo e não simplesmente engaveta tudo, independente do que seja, se tem provas ou não. Então, é um problema de você colocar alguém que não está dentro da tríplice, da lista tríplice, porque qualquer decisão a favor do governo pode ser considerado pela população, pelos outros órgãos, pelas outras instituições, como um favorecimento, né? Existe um problema maior aí, viu, Rado?
antes de falar desse problema maior, a gente também informa que na questão do procurador estadual também ocorre essa lista tríplice, certo? Sim. Então, o governador ele escolhe com base em 3 nomes indicados pelo Ministério Público Estadual. Sim. E o que ocorre aí, o problema mais grave nesse caso de Aras, é porque Bolsonaro ainda veio a público dizendo que o Aras seria um provável nome para indicação ao STF. Então, está tendo aí um processo contra, né, o governo federal, contra Bolsonaro, e ele promete, né, um possível cargo aí, né, no Supremo Tribunal Federal. Então, isso é, no mínimo, antiético. No mínimo, né? Então, realmente é algo que a gente tem que ficar atento. Mas, segundo o que eu pesquisei, Augusto Aras é um nome respeitável no meio também. Tem isso, certo? Então, vamos aguardar para vermos as cenas, né, dos próximos capítulos. Sobre a questão da atuação do Ministério Público, que é bom que a gente deixe bem claro para a população, que eu acho que a finalidade desse programa especial é essa, né? Nós temos aí algumas áreas, né? Por exemplo, cidadania. Aí eu separei aqui para vocês. Nessa área, o Ministério Público atua na defesa dos direitos do cidadão, certo? Segurança pública, assistência social, infraestrutura urbanística, moradia, dentre outros. Além disso, busca responsabilizar os agentes públicos por suas violações à lei e à Constituição. Então, aí... Por exemplo, Paulo, aí... agentes públicos, a gente inclui aí também os gestores públicos, né? Claro. Sim, por exemplo, aí, nesse caso, cidadania, por exemplo, temos aí as casas que foram feitas aí no Minha Casa Minha Vida, e teve alguns estados em que os prédios estavam definhando, estavam mal feitos e teve um gasto excessivo. O procurador-geral aí, na parte da cidadania, ele vai trabalhar na área de investigação se os valores gastos fazem jus ao que foi gasto ali, ou se teve desvio, e por isso estariam acontecendo esse mau funcionamento dos prédios, né? Isso. Na área civil, as promotorias de justiça cíveis atuam como fiscais da lei em causas relativas ao direito de família, órfãos, sucessões, direito empresarial, olha só, e outras causas cíveis. Em todos os casos, defende os interesses públicos e direitos indisponíveis dos indivíduos. Então, na área civil. Na área do consumidor, Hadler, olha só, na área do consumidor, o Ministério Público também atua na defesa dos consumidores contra eventuais lesões, como propagandas enganosas e descumprimento de ofertas, por exemplo. Então, há cidades que não têm o PROCON, que muita gente fala, minha cidade não tem PROCON, então não tem como a gente se defender do abuso, né? Tem sim. Então, o Ministério Público Estadual, né, também tem essa função de proteger o consumidor. Obviamente, na área criminal, é o que a gente tem aí de mais conhecimento na área do Ministério Público, na atuação do Ministério Público, é responsável por atuar nos inquéritos policiais e ações criminais em curso na Justiça Estadual, visando prevenir e reprimir a criminalidade. Segundo a Constituição de 88, Hadler, o poder de promover a responsabilidade criminal de acusado de crime é privativa do Ministério Público em ação pública. Então, essa é a área que é mais conhecida. Uma área também que muitas pessoas desconhecem é a área dos direitos humanos. Essa área dos direitos humanos, a atuação diz respeito à defesa dos direitos humanos e das minorias, né? Visa a repressão de atos de tortura e discriminação, buscando alcançar a sua erradicação, né? Na área da educação, o Ministério Público também tem o papel de fiscalizar a qualidade dos serviços oferecidos pelo sistema de ensino. Mais que isso, a instituição também promove iniciativas para diminuir índices de evasão escolar e difundir direitos educacionais. Vou parar por enquanto, daqui a pouco a gente continua. O que você acha disso? Sabia de alguns desses? Olha, não sabia de muitos desses.
mas é muito interessante. Lembrando que, nesses casos aí, existe um procurador para cada um desses casos, geralmente existe um pré-de-procuradoria, e aí neles existem esses que trabalham nesses setores. É muito interessante que é tudo dividido para que também não existe um procurador só para trabalhar em tantos casos, que seria um trabalho ineficaz, ele não conseguiria trabalhar em tantos casos assim. Muita gente reclama do tamanho do Estado, do tamanho regulatório, porém, algumas coisas são necessárias para que o Estado funcione. Então, não adianta só você reclamar de quantas pessoas trabalham no Estado, se for um trabalho que funcione bem, for um trabalho que seja bem usado para a população, não tem o que reclamar. Exatamente. Então, vamos lá, Paulo, continue. Vamos lá, continuando. Na área, esse ano, né, ano eleitoral, então na área eleitoral também o Ministério Público atua. O Ministério Público atua nessa área como fiscal do processo eleitoral, resguardando os cidadãos contra crimes eleitorais, propaganda irregular, compra e venda de votos, dentre outras infrações. Os idosos e pessoas com deficiência também são aí observados, né, de forma atenta pelo Ministério Público, atuando aí na área dos trabalhos, na defesa dos direitos dos idosos e das pessoas com deficiência, indivíduos estes em situação de maior vulnerabilidade em nossa sociedade. Então, tem essa preocupação, também uma área bem atuante, né, do Ministério Público. Da infância e da juventude, a proteção, né, da infância e da juventude, a atuação do Ministério Público protege os interesses, geralmente amparado aí pelo ECA, né, buscando proteger direitos como o direito à vida, à convivência familiar e à educação. Meio ambiente, o Ministério Público atua também se dedicando aí à proteção do meio ambiente, fiscalizando e promovendo a punição, por exemplo, do uso indevido de recursos hídricos, que é muito comum, né, de agrotóxicos e de produtos controlados. Na área da saúde, busca resguardar o direito à saúde, realizando investigações relacionadas à política e aos serviços de saúde, bem como a atos de improbidade administrativa praticados nesta área. E aí eu gostaria de parar um pouquinho para falarmos um pouco mais sobre essa área, já que estamos numa pandemia, né, em 2020. Você, como o Haller falou, você que está em 2050, nós estamos aqui falando da época da pandemia da Covid-19. E nessa área aí, observe que a gente teve aí uma tentativa de criar uma lei federal para dar o quê? Uma imunidade aos gestores públicos que fossem irresponsáveis na área da saúde, né? Obviamente não passou a lei, e na Itália o prefeito de Milão, que tinha pedido até desculpas, está sendo aí processado, né? Quando passou aí a primeira onda da pandemia, certo? Então aqui no Brasil também pode ocorrer da mesma forma, né, Radler? Com certeza. Por exemplo, a gente sabe que, por enquanto, tudo está sendo coletado, todo tipo de informação está sendo coletado, para que futuramente governos paguem também por decisões erradas. Por exemplo, o governo, como o Paulo falou, citou o governo de Milão, que usou o Milão não pode parar, e aí depois teve que parar tudo por tantas mortes que estavam ocorrendo na Itália. Os Estados Unidos também demorou para tomar decisões de lockdowns, de fechamentos parciais. Aqui no Brasil, a gente teve aí, a gente está gravando aqui no dia 13 de junho, nessa semana, o presidente, na sua live, falou para as pessoas invadirem hospitais para filmar leitos vazios, como se fosse tudo uma campanha para ferrar com ele, alguma coisa assim. O mundo inteiro... Uma campanha global, né? Imagina. O mundo inteiro tentando fazer com que derrube o Bolsonaro. Eu gostaria de ter uma autoestima dessa. Seria maravilhoso eu ter uma autoestima tão interessante igual a dele. Mas, e aí aconteceu, por exemplo, no dia que a gente está gravando, um dia antes, aconteceu de pessoas invadirem no Rio de Janeiro hospitais e quebrarem algumas coisas. Isso, o Procurador-Geral da Saúde
também vai fiscalizar isso e levar para o Procurador-Geral da República. E isso, os procuradores dos estados também vão levar isso por compras de respiradores acima do valor normal, entre vários, todo tipo de fiscalização de saúde, vai passar pela Procuradoria, pelo Ministério Público, e o Ministério Público vai tomar as decisões de levar isso até o Superior Tribunal, ou estadual ou federal. Isso aí é o que acontece nesses casos, nesse meio de pandemia. Relaxa, você que está doido aí para que aconteça alguma coisa agora, tudo está sendo coletado primeiro, vai virar inquérito, e futuramente aí vão tomar decisões se arquivam esses inquéritos ou se eles são levados à justiça. Agora a preocupação é com a vida, né? Se resguarde em casa. Se você puder ficar em casa, fique em casa. Não vá bater perna na rua, mesmo se o comércio da sociedade estiver aberto, que é uma irresponsabilidade num crescimento da curva pandêmica, né? O gestor, seja ele prefeito ou governador, abrir nesse momento é uma irresponsabilidade. Totalmente na contramão do que orienta a Organização Mundial da Saúde, entre outros organismos internacionais. E o que eu tenho para falar é que se você tiver que sair de casa, tiver que ir para a padaria, tiver que ir para o supermercado, por algum motivo, vá protegido em dobro, principalmente agora no crescimento da curva pandêmica. O crescimento é exponencial. Esse vírus não tem uma letalidade tão alta, mas ele se propaga muito rápido, certo? E não está diferenciando jovens de velhos de comorbidades também não. As pessoas que não têm comorbidades, que são jovens, também pegam o vírus. E, claro que a probabilidade de letalidade é maior no grupo de risco, isso é óbvio, mas você pegar a doença, não, qualquer um pode pegar a doença, viu? Então, é realmente algo que a gente tem que sempre alertar, né, Hadler? Como a gente está se propondo aí a ter um canal de comunicação no YouTube, a gente também difundir. Eu queria já agradecer, Hadler, para a gente finalizar, pedir para que você curta o vídeo, compartilhe para as pessoas saberem mais o que se trata realmente o Ministério Público. Muitas pessoas confundem o Ministério Público com a Defensoria Pública, confundem com o Poder Judiciário, então é muito bom que as pessoas saibam cada vez mais e saibam também que podem acionar o Ministério Público se realmente tiver uma lei aí sendo atingida, um crime estiver sendo cometido, um crime ambiental, um crime de direitos humanos, certo? Agradeço a atenção de todos e até a próxima.